Bom, pessoal, então para ajudar vocês nessa questão da equação do primeiro grau, né, eu vou usar muito, eu gosto muito dessa metáfora da balança, para que a gente possa entender como é que eu estou resolvendo uma equação. Então, em primeiro lugar, para eu ter equação, eu preciso ter uma igualdade, beleza? Então, eu preciso de equilíbrio, né? Se você olhar nessas quatro balanças que tem aí, essas quatro balanças estão em equilíbrio. Quer dizer o quê? Quer dizer que o peso que tem de um lado é o mesmo peso que tem do outro lado, correto? Né? Os dois lados têm a mesma massa, então aí a balança está equilibrada. Para ter equação eu preciso ter igualdade, ou seja, eu preciso ter um sinalzinho de igual. Eu estou dizendo que o que tem de um lado é igual ao que tem do outro lado, tranquilo? Outra coisa é que eu sempre vou ter um valor que eu não conheço, um termo desconhecido, que aí esse termo desconhecido eu represento por uma letra, e essa letra geralmente é o X. Então vamos chamar a massa dessa latinha de X. E essa massa ela tem que ser igual à massa que está do outro lado, no caso 60 gramas. Beleza? Então aqui eu já tenho uma equação que eu já estou sabendo o valor do x. Se os dois lados são iguais e um tem 60 gramas, é porque o outro lado também tem 60 gramas. Então aqui em cima, ó, na forma da gente escrever, né, já está aqui descrito que x é igual a 60. Não tem o que fazer. Eu estou dizendo que o valor da massa dessa lata aí, ela é 60 gramas. Então, devagarzinho a gente vai se orientando, tanto para poder escrever as equações corretamente, como para poder resolver. Vamos para essa aqui do lado. Aqui, ó, olha para cá. Certo? Então, você tem aqui uma latinha mais 3 quilos, né? Veja que aqui a balança não pesa tudo de uma vez, então isso aqui está tudo misturado. Eu juntei a massa dessa lata com 3 gramas. Isso aí tem que dar quanto? Tem que dar 50 gramas, não é verdade? Então, se a gente for escrever isso na forma de equação, é o seguinte: o valor que eu não conheço, eu sempre vou chamar de x. E esse x ele está junto, então eu vou somar com quantas gramas? Com 3 gramas. Então, x mais 3. Não é verdade? A massa da lata mais as 3 gramas que tem aí no prato. E está em equilíbrio, quer dizer que essa massa é igual a quanto? Quanto é que está do outro lado? 50. Então, x mais 3 é igual a 50. Está montada a equação. Como é que a gente resolve? Nós temos que resolver isso aos poucos. E eu quero descobrir apenas o valor do x. Tranquilo? Então, deixa eu fazer só uma coisinha aqui. Então, a gente vai resolver isso aí aos poucos. Deixei esse espaço proposital, tá bem? E a gente vai isolar o termo desconhecido. Eu preciso deixar o x sozinho do jeito que ele está aqui, para eu saber quem é o x. Eu preciso deixar o x sozinho, como ele está aqui nessa primeira equação, ó, isolado, né? Só tem ele no primeiro membro. E quando eu tiver ele isolado, eu vou saber quem ele é. Mas aí, conforme a gente for resolvendo naturalmente as equações, então a gente vai descobrindo, né, o valor do x. E aí fica bem óbvio para nós que é o seguinte: o x mais 3 tem que dar 50. Eu sei que 50 é o x mais os 3. Então, esses 3 que eu estou colocando a mais, eu vou tirar. E aí, para essa balança não desequilibrar, eu tenho que tirar 3 dos dois lados. Tiro daqui e tiro daqui. Tá certo? Veja, a equação ela significa uma igualdade. Então, essa balança ela tem sempre que estar em equilíbrio, para que um lado sempre esteja igual ao outro. Então, o que eu faço de um lado da igualdade, eu também preciso fazer do outro lado, certo? O que eu faço no primeiro membro, eu preciso fazer também no segundo membro, ok? Então, eu tinha x mais 3, isso vai dar 50, mas eu não quero x mais 3, eu só quero x, então eu vou tirar o 3, ok? E é o seguinte, mais 3 menos 3, né, isso aqui vai dar zero, são números opostos. Lembra da definição de números opostos? Então, 3 menos 3 dá zero. Isso aqui vai sumir. E vai ficar apenas o x. Outra coisa importante quando você for escrever a equação é que sempre tem que escrever igualdade abaixo de igualdade, tá certo? Para que o seu cálculo fique organizado. Então, de um lado, no primeiro membro ficou apenas o x, e no segundo membro a gente faz 50 menos 3 fica 47. Eu estou dizendo que o valor dessa latinha, que eu não conheço as gramas dela, é que são 47 gramas. Bem simples, né? Vamos para essa daqui. Você tem 3 latinhas, cada uma com cor diferente, mas veja que elas têm o mesmo tamanho, portanto eu vou supor que elas têm a mesma massa, senão eu não vou conseguir resolver. Eu vou resolver ela aqui em cima, vamos colocar de vermelho aqui. E aí você tem o quê? X, X e X, né?
Você vai juntar esses três. Então você tem x mais x mais x, certo? Porque você tem três latinhas com a mesma massa. E aí você tem mais 20 mais 20. Esse é só um lado da tua equação. Isso é igual, a gente olha o que é que tem do outro lado, 70 gramas. Isso aqui vai dar 70. Só que para essa equação, ela não ficar tão assim grande, né? Para ficar mais fácil de resolver, eu vou juntar os termos que eu chamo de semelhantes. No caso, os semelhantes são os que têm a mesma letra, o x. E repare que o x, aqui cada x ele é contado como uma unidade, né? É como se tivesse um 1 aqui, ó, 1x e 1x, não é verdade? Então eu faço 1x com mais 1x, 2x, né? 1 mais 1, 2, 2x. 2x mais 1x, 3x. Então é assim que eu somo. Eu repito a letra, que eu chamo de parte literal, e aqui eu coloco o valor da soma desses números que estão na frente. Tranquilo? E aí você vai ter aqui esse outro também, que vai ser 20 mais 20, né? 20 mais 20 vai ser 40. No caso, mais 40, porque é um número positivo. Isso aqui vai ser igual a 70. Então você tem uma equação que é um pouco mais elaborada, mas dá para resolver sem problema nenhum. Preste atenção. O 3x mais 40 é igual a 70. Então a gente coloca a igualdade aqui, tá certo? E agora eu vou resolver de uma forma parecida como eu fiz na outra, só que é mais prática. Vai ser o seguinte. Aqui você já tem o 70. Eu não quero o 3x mais 40, eu quero isolar o x. Então devagarzinho eu vou me livrando desses outros números. E o que não tiver x, logo de primeira, eu vou mandar para o segundo membro. Como é que eu posso fazer isso? Bom, minha gente, eu quero tirar esse 40 daqui, né? Então, esse 40 eu vou tirar. Passando para o lado de cá, do segundo membro, ele vai virar menos 40. Por quê? Eu tirei 40 aqui do primeiro membro e eu também tenho que tirar o 40 do segundo membro. Perceba que foi a mesma coisa que eu fiz nesse outro exemplo aqui. A diferença é que eu saí tirando logo o número que eu não queria e como eu não posso tirar apenas de um lado, eu preciso tirar do outro lado. Deu para entender? Então fica apenas o 3x desse lado de cá. Certo? Ou seja, o positivo, quando muda de lado, na igualdade ele fica negativo lá do outro lado. Veja que eu tenho que usar as operações inversas. E a primeira que eu tenho que resolver, conforme está na atividade de vocês, é a adição. O mais, quando passa para o outro lado da igualdade, vira menos. Vamos continuar. 70 menos 40 vai ser 30. E aí fica o 3x. Eu sei que 3x é 30. Né? 3x é 30. Mas eu não quero descobrir o 3x, eu quero descobrir só um x. Já que são três latas iguais, eu posso pensar, não, cada uma é 10, né? Porque você tem 10 aqui, com mais 10, 20, com mais 10, 30, não é verdade? E está correto isso. E qual é a operação que eu vou usar para chegar nesse 10? Bom, minha gente, o 3, quando está aqui o x, é o triplo, né? Então a operação que a gente tem aqui é vezes, é multiplicação. Tranquilo? Para eu poder tirar esse 3 daí e ficar só com o x, eu tenho que fazer uma divisão. Então, já que é uma balança, né? O que eu faço de um lado eu preciso fazer do outro. Eu preciso dividir os dois lados aqui por 3. Porque eu não quero 3x, eu só quero 1x. Aí 3 dividido para 3 dá 1. Né? Vou colocar aqui embaixo. Então vai ficar só 1x. Aí eu não preciso nem colocar 1 na frente, boto só o x. E o 30 dividido por 3 dá 10. Ou seja, eu encontrei que o valor do x, que é o meu termo desconhecido, é igual a 10 gramas. Tá? Só não estou botando um gzinho de grama, mas é grama. Aqui a gente tem uma equação já mais explícita, né? A gente já percebe que tem um x, outro x, um 5, um 13. E como é que a gente escreve essa equação? Bom, a gente escreve o que está em cada prato, não é verdade? Então, vou colocar aqui o igual. A gente sabe que desse lado é 13, não tem nem o que dizer, né? Aqui você tem, ó, 2x e 1 de 5. Então, é 2x mais o 5. Então está aí a nossa equação, 2x mais 5 é igual a 13. Vamos reescrever ela aqui. E repare que cada exemplo desse eu estou procurando resolver de forma mais prática possível, né, para que você não escreva tanto quando for fazer suas atividades, tá certo? Então, esse negócio é o seguinte, eu não quero 2x mais 5, eu quero só o 2x, né, para ficar mais fácil de encontrar o valor do x.
Então, primeira coisa, o que tem mais, menos, né, adição, subtração, você já vai tirando. Como é que eu tiro? Se eu tirar, eu preciso tirar esse 5 aí, eu não quero 2x mais 5, eu quero tirar o 5 para ficar só 2x. Então, se eu tiro 5 daqui, eu também preciso tirar 5 do outro lado para que essa balança continue em equilíbrio. Certo? Deu para entender? Então, aqui eu repito a igualdade, porque tem que ser igualdade abaixo de igualdade. Ficou só o 2x desse lado e o mais 5 passou para o lado lá menos 5. Então, 13 menos 5 vai dar 8, né? Deixa eu consertar isso aqui. Beleza? 2x igual a 8. E aí é o seguinte, vejam que eu não quero 2x, eu quero só um x. E quando é naquela equação, quando ele está multiplicando, eu tenho que usar a operação inversa, que é a divisão. Então eu tenho que dividir tudo por 2, não é verdade? Então o que é que eu faço? Eu já divido aqui, deixo só o x, né? Aí é como se eu já tivesse dividido. Então se eu já dividi de um lado, eu também preciso dividir do outro lado. Aí eu faço aqui 8 dividido por 2. Beleza? E aí você vai ter que a tua resposta, que o x vai ser igual a 4 quilos. Tá certo? Não é mais grama, é quilo. Ok? Eu espero que vocês possam ter entendido a resolução dessas equações. Eu estou sendo um pouco prático, talvez prático até demais, né? Correndo um pouco, mas aí vem outros exemplos para que a gente também possa exercitar. Beleza? Bom, pessoal, continuando aqui, né, a metáfora da balança, para as pessoas que ainda não entenderam muito bem como funciona, vamos usar mais 2 exemplos aqui, tá? São práticos, beleza? E eu vou explicar mais algumas regrinhas da resolução de equações para vocês. Seguinte, então você está vendo que essa balança, essa primeira aqui, ó, ela está equilibrada, né? E isso quer dizer que o que tem de um lado tem a mesma massa que o que tem no outro lado, né, no outro prato. Então a gente pode dividir esse primeiro prato aqui em primeiro membro e esse outro em segundo membro. Tá? São as partes da equação, né? E são separadas justamente pela igualdade que está aqui no meio. Então, o que é que se baseia essa metáfora da balança? Significa que essa balança deve permanecer em equilíbrio até o final, até eu descobrir o valor justamente desse bloco aqui M, que eu não sei quanto é, não é verdade? Então, tudo bem. O que é que eu vou fazendo? Eu vou tirando a mesma quantidade de ambos os lados, porque se eu estou tirando a mesma quantidade, ela não vai desequilibrar, não é verdade? Então, se eu tiro um M daqui, eu também preciso tirar um M daqui. Se eu tiro esses dois daqui, e se eu tiro esses dois daqui também, a balança fica em equilíbrio, tá vendo? E se eu tiro mais um daqui, eu também tenho que tirar mais um daqui, para a balança ficar em equilíbrio, não é verdade? E aí vai ser o seguinte, agora que a gente está dessa forma, o correto seria o quê? Eu vou tirar 10 gramas daqui, e aí eu teria que tirar 10 gramas daqui também. No caso, esses 50 gramas ia cair para 40 gramas. Beleza? E aí, ó, sobrou quem? Sobrou aqui 2M, esses dois que ficaram, são 40. Então eu posso dizer que cada um é 20 gramas, não é verdade? Então o processo de resolver uma equação, ele é exatamente dessa forma. A gente tem que sempre deixando tudo equilibrado, tirando de cada lado, e no final, ó, a gente dividiu para esses 2M, né? O 40 ficou dividido por 2, que deu 20, né? Porque 20 e 20 são 40, aí equilibra com os 40 que está do outro lado, não é verdade? Então, vou voltar só um pouquinho, vou transformar essa equação, vou transformar essa figura numa equação, e aí a gente vai continuar resolvendo, né, da mesma forma que eu estava resolvendo aí pelo desenho. Eu espero que vocês possam ter entendido como eu resolvi pelo desenho, para que fique mais fácil quando a gente resolver essa equação na forma, na linguagem matemática. Então, o que é que eu tenho no primeiro membro? Né? Deixa a igualdade aqui, a gente coloca ela aqui também. O que é que eu tenho no primeiro membro? Você tem 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M. Você tem 6M aqui, ó. 6M e esse peso de 10. Então, 6M mais 10. E do outro lado, o que é que eu tenho? Eu tenho 4M. Né? Essa igualdade ficou meio alta, né? Depois eu corrijo. Junto com esse de 50. Então, 4M mais 50. Tranquilo? Está montada a equação. E o que é que você vai fazer? O que é que eu posso fazer? Eu posso tirar as 10 gramas desse primeiro aqui, e posso tirar também os 4M daqui. Por quê? Regra para resolver a equação: as letras ou incógnitas vão todas para o primeiro membro e os outros valores vão todos para o segundo membro. Então, vou preparar aqui para vocês com calma, vou explicar com muita calma, que tem que ter muita calma nessa hora. Presta atenção. Beleza, então o que é que eu vou fazer?
Eu posso tirar esse 10 daqui, só que se eu tiro esse 10 de um lado, eu vou tirar o 10 do outro também, né? E quando eu faço isso, é simplesmente tirar 10 daqui, e aqui eu estou tirando 10 também, e a gente já sabe que tirando 10 daqui vai ficar 40 gramas, né? Nesse outro lado. É justamente o que vai acontecer com essa equação. Então você tem, ó, 6m igual, lembre que a igualdade é abaixo de igualdade, vai ser igual a 4m mais, aí 50 menos 10, 40. Tranquilo? E o que é que eu faço agora? Eu vou tirar este 4m daí, ó. Esse 4m vai sair daqui. E se eu estou tirando 4m daqui, eu também tenho que tirar daqui. Então eu faço assim, ó, menos 4m, né? Mais 6m. Lembra que isso aí vai ser uma subtração, que é um número negativo mais um positivo. Como eu estou fazendo isso, era como se eu tivesse feito isso na figura. Ó. Tiro os 4m e eu tiro os 4m daqui também. 3, 4. Certo? Aí sobrou quanto? Sobrou 2m, que é justamente o que vai sobrar aqui. Ó. Sinais diferentes, eu subtraio, né? Então 6 menos 4 é 2, no caso 2m. E o 2m é positivo porque o 6 é maior do que o 4. E aí desse lado ficou o quê? 40, é verdade? Veja se não ficou igual o desenho lá. E esse 40, ele está igual a 2m, ou seja, um m só é a metade de 40, não é verdade? E aí como é que eu descubro? Eu divido por 2. Então esse 2, ele pode passar para o lado de cá, como ele está multiplicando, ele vem para cá e divide o 40. E o m aqui fica sozinho. Lembre que a multiplicação passou para o outro lado e virou divisão. O mais passou para o outro lado e virou menos, né? Então sempre tem que estar atento nessas operações inversas. E aí você tem que o m vai ser igual a 20. Do jeito que a gente tem encontrado lá mostrando a figura pela primeira vez. Não é verdade? Vamos aí para a próxima balança. É uma equação também, não é? Eu vou escrever ela sem mais prato, escrever ela do jeito que ela está ali. Você tem aqui nesse primeiro prato 4x mais 5. Está juntando essa galera aí toda. 4x mais 5. Isso tem que ser igual a 3x mais 15. Tá montado. Beleza? Tá montado. Deixa eu corrigir esse 5 aí. Ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a tirar a mesma quantidade de ambos os pratos, não é verdade? Eu vou tirar esse 3x daqui. E se eu tiro de um lado, eu também tenho que tirar do outro, né? Então vai ser mais ou menos isso. Vamos começar tirando os 5 gramas daqui. Beleza? Então eu já tiro 5 gramas daqui. E para a balança ficar em equilíbrio, eu preciso tirar 5 do outro lado, não é verdade? Então como é que eu faço isso? Eu já posso escrever aqui embaixo, né, essa parte da equação sem o 5. Eu já tirei o 5. E para onde é que foi? Né? Ele foi tirar o outro 5 daqui do 15, ou seja, eu posso mandar ele para cá e quando ele vem para cá ele fica negativo. Entendeu? Por quê? Porque aí eu já tirei o 5 do primeiro membro e aí eu vou tirar o 5 do segundo membro. Eu não estou tirando dos dois lados? Então tudo bem. Como é que vai ficar essa equação? Vai ficar 4x igual a 3x, e aí 15 menos 5 sobra 10 ainda, né? Então mais 10, tá certo? Tanto é que sobrou 10 aqui na balança, né? Você pode conferir que ficou 4x aqui, e aqui ficou 3x mais 10, não é verdade? Então o desenho está batendo com a escrita, para que a gente possa acompanhar melhor. O que é que eu preciso fazer? Eu já tirei o que não tinha letra do primeiro membro, né? Veja que só tem um 4x. Agora eu vou pegar esse 3x e vou mandar ele para o primeiro membro, ele está no segundo. Ou seja, eu vou tirar ele daqui e aqui ele é positivo, né? Que ele não tem sinal na frente. Quando ele vem para cá, ele vem negativo. Por quê? Porque ele vem para tirar 3x desse lado da igualdade também. Certo? E aqui vai ficar só 10, ó. Eu estou fazendo o que com isso? Eu já tirei os 3x daqui. Ok? E esse menos 3x é justamente para tirar 3 daqui também. Então, o que é que vai ficar no primeiro membro? Só o x, ó. Menos 3x mais 4x. Eu repito o x, que é a letra, e faço menos 3 mais 4. Veja que são sinais diferentes. Então, 4 menos 3, 1. E esse 1 vai ficar positivo, né? Porque o 4 é maior que o 3. Então, 1x eu só preciso colocar assim, ó. X. E iguala a 10, né? E veja, 1x... quantos gramas? 10 gramas, então eu sei que o x vale 10 gramas, tranquilo? Então essa é uma forma da gente aprender a fazer a equação usando essa metáfora da balança. Eu espero que vocês tenham compreendido bem, tá? Eu me preocupei em explicar pausadamente, com todo cuidado, mas qualquer dúvida a gente está aí para ajudar vocês. Boas atividades, galera!